O tema que gostaria de meditar nessa noite é: quando eu não quero sair da zona de conforto. Eu vou repetir, o tema que nós colocamos essa mensagem de hoje é: quando não quero sair da zona de conforto. Marcos 10, 17 a 22, que diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele lhe declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse-lhes: vai, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus pedimos tua graça para ministrarmos esta palavra, comunicarmos o teu reino, comunicarmos a tua soberana vontade. E que nesta noite esta palavra seja edificante para todos os corações e também para aqueles que a receberão na sua casa posteriormente. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nesta hora e pedimos: orienta-nos com teu Espírito Santo. Amém. Cada um tem um motivo para se aproximar-se de Deus. Cada um tem um momento, tem um insight num dado momento que se aproxima de Deus. Mas é interessante que, se nós pegarmos a história bíblica, na verdade, nunca é o homem em busca de Deus, mas é Deus em busca do homem. E se você perceber na história bíblica, no estudo da salvação, toda a história bíblica envolve Deus em busca do homem, e não o homem em busca de Deus. Mesmo porque a palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, e não há quem faça o bem. Agora, as pessoas, elas também têm um momento na vida delas que elas se aproximam de Deus por alguma forma. Algumas se aproximam de Deus porque elas querem algum benefício de Deus. Algumas se aproximam de Deus porque elas veem alguma vantagem naquele momento. Houve um momento na história da igreja evangélica brasileira que muitos artistas falidos procuravam as igrejas evangélicas e ganhavam para dar testemunho nas igrejas evangélicas. E vocês devem lembrar desse momento. E depois passa aquele momento, quando então as igrejas evangélicas passaram a se envolver mais com política, e eu falo aqui igreja evangélica, algumas denominações, e aí simplesmente estes mesmos já se afastam, porque agora eles têm que se envolver com política, porque é a moda do momento. Então, na verdade, não estou aqui julgando ninguém especificamente, mas na verdade as pessoas não buscam Deus realmente por quem Ele é, mas buscam Deus porque elas precisam de algum benefício, de alguma coisa de Deus. Mas quando nos aproximamos de Deus, nós temos que entender, e a própria palavra do Senhor, em dado momento, diz que Ele é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E diz que Ele sonda o nosso coração e o nosso pensamento. Ele sabe, nem a palavra não chegou à boca, Ele conhece todo. Não tem como você fugir desse
dessa característica de Deus, dele saber todas essas coisas, dele ser onisciente e onipresente. Bom, o texto que nós acabamos de ler é um texto bem objetivo, bem claro. Ele se situa no momento que Jesus está ali ensinando e de repente aquele jovem, eu estava buscando alguns comentaristas, e esse jovem possivelmente era um fariseu de origem. E aí ele se aproxima e ele quer saber o que ele vai fazer para herdar a vida eterna. Ele está fazendo uma pergunta do ponto de vista de judeu, e Jesus devolve ou responde como judeu. Ou seja, observe bem que Jesus não está falando aqui para ele da graça. Jesus está falando para ele do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna como um judeu. Então Jesus diz para ele que ele deveria cumprir os mandamentos, e cita a lista de mandamentos, alguns mandamentos, e ele pensa assim: mas eu estou fazendo isso desde a adolescência. Acontece que Jesus está olhando e não está observando simplesmente o falar deste homem, e não somente a sua posição, mas ele está olhando o coração deste rapaz. Em primeiro lugar, ele diz assim, Jesus questiona a teologia dele, porque ele está chamando Jesus de bom mestre. Na verdade, ele está colocando a palavra bom, que nunca se colocava somente para Deus, como um bom judeu que ensinava, deveria colocar somente para Deus. Mas ele está colocando para Jesus, como se ele reconhecesse que Jesus era Deus. Ele está chamando Jesus de bom mestre. E aí Jesus diz: mas como você me chama de bom? Você sabe que bom é só Deus? Mas tudo bem, eu vou responder para você, guarde todos os mandamentos. Eu faço isso há muito tempo. Mas Jesus olha para o coração daquele rapaz e diz: então, pai, vamos fazer o seguinte: você quer ter a vida eterna? Pega os teus bens, vende tudo, distribui para os pobres, e está tudo bem, e vem seguir-me. Então ele se retira, porque ele não está interessado em se desfazer da sua riqueza. Por isso o tema desta palavra tem a ver quando eu não quero sair da zona de conforto. E eu quero afirmar que muitas vezes seguir Jesus é exatamente isso: sair da zona de conforto. Sair daquilo que nós achamos que é a maior segurança da nossa vida. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho preciso, porque ele mostra sempre Jesus se movimentando. No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre andando, ele está sempre confrontando pessoas, ele está sempre sendo procurado por pessoas. O Evangelho de Marcos, aliás, eu sempre aconselho a igreja: leia Marcos. São 16 capítulos, você lê rapidinho, um capítulo por dia, e você, quando terminar, lê novamente Marcos. E aí, mais 16 dias, você consegue ler Marcos, terminou, comece de novo Marcos. Mesmo que você faça isso o ano inteiro só lendo Marcos, no final do ano você vai estar craque, vendo esse Jesus se movimentar e vendo esse Jesus agir com a sua graça na vida das pessoas. E eu olho para esse episódio e não tem a ver nada com ganhar dinheiro. Tem a ver com a fonte de segurança pessoal, tem a ver com aquilo que eu vivo obcecado na minha vida. Esse texto ele fala de alguém que não quer sair da sua zona de conforto para mudar os ares. E aí eu olho e faço algumas reflexões para esse texto, quando eu não quero sair da zona de conforto. Pessoas que
apresentam integridade moral não têm garantia da coerência espiritual. Tem muitas religiões que falam de integridade moral, mas não têm Jesus, não servem a Deus, não têm um encontro com Jesus, não têm encontro com Deus, e nem sempre essa integridade moral é garantia de sucesso espiritual ou de coerência espiritual. O jovem em questão era alguém de elevado caráter moral. Nem Jesus mesmo questiona, ele sabe que ele foi ensinado desta maneira, e ele sabe que esse jovem foi ensinado dessa maneira, rigoroso observador da lei de Moisés. Era um jovem que havia aprendido de uma tradição e seguia essa tradição com todas as suas forças. Este jovem guardou o valor de uma tradição completamente ligada à lei, e ele entendia que a sua salvação dependia então dessa tradição. Como esse jovem, existem muitas pessoas que às vezes estão com o coração cheio de tradição. Eu encontro esses corações cheios de tradição até mesmo nas nossas igrejas. Eu não estou julgando ninguém, mas muita gente acha que por estar no hall de membro da Igreja Presbiteriana Independente já está garantido a eternidade. E eu quero dizer para você, não sou eu que escrevo o nome de ninguém no livro da vida. Não é o conselho que escreve o nome de ninguém no livro da vida, mas é o Senhor que escreve com o seu sangue. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Que obras são essas? São obras, fazer o bem, são obras como observar a lei, são obras ritualistas. Isso não me garante o céu, mas diz o texto que é a graça, é presente. E agora existe aqui, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Na Bíblia existem duas palavras para traduzir como dom. A primeira palavra é carisma, que no grego é traduzido como dom espiritual. São aqueles dons que nós conhecemos, a lista dos dons na Bíblia, que fala o socorro, o serviço, o dom de línguas, profetizar, etc, etc. Esses são carismas. Agora, outra palavra grega que existe no texto grego, que em alguns momentos ela aparece, é a palavra dom. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é a palavra doron, que quer dizer presente. Você não merece, você não comprou, não pagou, não deu nada em troca que você recebeu. Essa é a graça de Deus. O rapaz desse episódio, ele tinha como sua garantia duas coisas: um homem de integridade moral, pois ele observava os mandamentos, ele obedecia os mandamentos que ele conhecia, e ele tinha uma boa fortuna. Então ele estava garantido para a eternidade. Temos falado até aqui então que integridade moral não é coerência espiritual, e a coerência espiritual nada mais é do que viver conforme a vontade soberana de Deus, do Deus que professamos crer. E justamente aqui é que vemos a incoerência espiritual desse jovem, porque ele dizia que ele chamava Jesus de bom mestre, ou seja, ele conhecia a teologia. Ele conhecia os mandamentos, mas ele era incapaz de mudar de vida, incapaz de sair da sua zona de conforto para assumir um compromisso maior com Deus. Segunda ideia do texto que nós encontramos aqui: pessoas que desejam a eternidade podem ficar apegadas às coisas. Existe uma grande diferença entre fé em Deus, fé em Jesus, e fé em coisas.
Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus está falando no Sermão do Monte. E ele vai falar justamente aonde ele vai pegar no ponto nevrálgico que as pessoas se apegavam. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. E aí o texto conclui no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe por que esse rapaz não queria sair da zona do socorro? Porque o seu coração estava pegado naquilo que ele possuía. Lá em Provérbios diz: filho, dá-me o teu coração. Um dos textos mais conhecidos e mais emblemáticos da palavra de Deus é quando Abraão recebe uma promessa do Senhor que Deus faria dele uma grande nação, mas ele já era idoso, 75 anos, Sara já tinha cessado sua ovulação, 65 anos, ele 75 anos, mas nada acontecia. Até que quando ele estava com 100 anos, e a Sara com 90, nasce Isaac. Então, Isaac é o filho da velhice, é o filho da promessa, é o filho que Deus prometeu e é a concretização do sonho de uma família. Agora ele tem um herdeiro, agora ele tem a possibilidade de, através de Isaac, ter uma grande nação, como Deus tinha prometido. Mas em Gênesis capítulo 22 começa com uma coisa muito interessante. Quando estava tudo bem, tranquilo, Abraão foi tão abençoado porque ele obedeceu a Deus, e ele prosperou porque obedeceu a Deus, e veio o filho já na sua velhice, e ali Isaac já é um rapaz dos seus 14, 15 anos, e Deus diz para Abraão, o texto começa: depois destas coisas, pois Deus Abraão a prova, ele disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor, toma Isaac, teu único filho, a quem tu amas, leva a Moriá e oferece para mim em holocausto. Abraão pegou Isaac, pegou os seus funcionários, pegou lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo, e foi quando ele avistou de longe Moriá. Ele disse aos empregados: fiquem aqui, eu vou com o rapaz lá. Colocou a lenha sobre Isaac, levou o cutelo na mão e o fogo, ainda fez Isaac carregar, e quando ele chegou num dos montes, ele fez o altar, e Isaac ainda havia perguntado pelo caminho: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo a cordeira para o sacrifício. É Gênesis 22. E essa história, ela acontece numa narrativa tranquila, como se estivesse acontecendo e o narrador estivesse escrevendo, Moisés no caso. E quando ele está para imolar o seu filho, Deus diz: não toque nos rapazes. E tinha já ali um cordeiro para sacrificar. Agora eu sei que temes, porque tu não me negaste teu único filho. É interessante que Deus não mandava sacrificar seres humanos. As religiões pagãs, e é claro, as religiões da Mesopotâmia, de onde Abraão veio, e aquelas religiões sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos, mas Deus não pedia sacrifício de seres humanos. Agora, Deus não estava interessado na morte de Isaac. Deus estava interessado na fidelidade de Abraão. É isto que o rapaz do episódio que nós lemos em Marcos não teve essa sensibilidade de dizer: eu abro mão.
Jesus é mais importante para mim. Eu abro mão, eu quero servir a Jesus, mas ele se retira triste. Porque a palavra diz que realmente, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Abraão amava o seu filho Isaac, tinha grande esperança, mas lá em Hebreus diz sobre Abraão que ele creu que até Deus poderia ressuscitar Isaac caso ele fosse morto. Porque o mais importante para Abraão é Deus, e nem para ele o único filho Isaac. Parece loucura, mas só experimenta o melhor de Deus quem tenha coragem de abrir mão ou sair da zona de conforto. Pessoas podem se unir a Deus não por sua bondade, não por quem Ele é, mas pela sua utilidade. Quando o jovem se aproximou de Jesus, ele o chama de bom. Mas só um é bom, que é Deus. Infelizmente, a bondade de Deus é muitas vezes reconhecida, proclamada, mas poucas vezes vivida. Eu encontrei alguns irmãos que foram ovelhas minhas alguns anos atrás, e a gente conversando com alguns, e eu perguntei daí, como é que está fulano e Beltrano? E especialmente um irmão falou assim: olha, aquela menina que o senhor cuidou num momento difícil, ela está numa outra igreja, mas está com Jesus. Eu fiquei feliz com aquela notícia, porque eu estou vendo que Deus está agindo nas vidas das pessoas. Mas, de fato, para este jovem, Deus é bom. Mas antes, Ele é útil. O próprio Jesus, certa ocasião, Ele confrontou aquelas pessoas que participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra? Aquela multidão que, na verdade, não era 5.000 homens, era mais de 15.000 pessoas, porque eles não contavam mulheres e crianças. E lá em João capítulo 6, versículo 23, as pessoas ficaram maravilhadas, porque Jesus, além de fazer sinais, prodígios e maravilhas, dava pão de graça, dava comida de graça. E aí eles queriam fazer com que Jesus fosse o rei deles, um rei político. Então Jesus diz assim: vocês me seguem porque eu dou pão para vocês. Ou seja, ele sabia muito bem o coração daquela multidão. Você experimentar milagre na vida não significa que você vai assumir um compromisso com Deus. Continue sendo desafiado a sair da zona de conforto, como esse rapaz deste episódio. Ele se retira triste porque ele não pode abrir mão daquilo que é mais precioso para ele do que seguir a Jesus, os seus bens, a sua riqueza. De fato, queremos o melhor de Deus, mas não nos dispomos a abandonar certas coisas. De fato, queremos o melhor de Deus, queremos a vida eterna, mas não queremos o compromisso que implica essa vida eterna. Sabe o que diz João 3,16? Você conhece muito bem, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Deus amou o mundo. É um diálogo de Jesus com Nicodemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nós gostamos muito dessa parte. Nós cremos, nós somos a vida eterna. Mas ele continua conversando com Nicodemos. Quem nele crê já está salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto
não creu no unigênito Filho de Deus. Lá na frente, ele diz que as pessoas não se chegam para Deus para que suas obras não sejam arguidas, porque suas obras, feitas nas trevas, eram más. Ou seja, sair da zona de conforto para seguir a Jesus. Entender que esse Jesus é muito maior. Entender que a minha construção é na eternidade com Deus. Agora você não precisa fazer nenhum esforço, você só precisa receber o presente. Já que a graça é só estender a mão e receber o presente, mediante a fé. Creia na eternidade. Creia em Jesus como unigênito Filho de Deus. Creia que esse Jesus pode transformar a vida. Creia que esse Jesus pode ser muito mais do que qualquer outro Deus, se é que existe outro Deus, do que qualquer filosofia. De uns tempos para cá as pessoas estão esfriando na fé. E o tempo passa. E parece que não querem sair dessa zona de conforto. Eu estava conversando hoje de manhã com alguns irmãos aqui. Alguns anos atrás, quando a igreja era muito simples, as pessoas vinham para a igreja com chuva ou com sol, pegavam a sua carroça, vinham no cavalo, vinham de bicicleta, vinham a pé, mas não faltavam. Hoje, qualquer brisa diferente, nós temos carro, temos um ambiente agradável, uma casa confortável, e nós não achamos tempo, não achamos disposição para aprender a palavra de Deus, para crescer na fé, para crescer na comunhão com o Senhor e com os irmãos. Quando eu não quero sair da zona de conforto, é porque o meu coração está cheio de ídolos ou está cheio de mim mesmo, do meu ego. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos desafie nesta noite. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos reagir à palavra de Deus agora e vamos orar com os irmãos.